Flávio Prado, ontem você não esteve no Canelada e falaram muito de você no programa, né? Devido a mais uma eliminação do Corinthians em competições internacionais. O Pilhado se autodenominou um tonto por ter apostado no Corinthians de novo. Você concordou com isso. Todos concordamos, né? Acho que ninguém discutiu, né? Não, ninguém está aqui para desmentir ninguém. Ele falou, eu sou muito tonto de apostar no Corinthians. Fala, tá bom. Não discordamos. Porque mas de novo, né? Ele não queria pagar. Verdade, que teve até um VAR aqui, que a gente colocou a gravação do dia do sorteio da Sul-Americana. Depois a gente pode até colocar de novo aí. Quando eu disse uma frase singela, o Corinthians está morto. Foi. Ontem nós colocamos de novo isso no programa e descobrimos que o Pilhado chegou a apostar R$100 com o Piperno na classificação do Corinthians e perdeu, né? E ontem ele tentou argumentar que não era vaga na repescagem, enfim. Mas ele perdeu R$100. Então ontem... Perguntaram muito de você, você não estava. Então, vamos começar com você nesse assunto. Corinthians eliminado, terceiro lugar no grupo, não vai nem para o play-off. Ficou atrás do Huracan e do América de Cali. E por muito pouco não classificou, mesmo perdendo, porque o América de Cali estava conseguindo perder para o Racing do Uruguai em casa. O gol do Racing do Uruguai? Sim. Que absurdo que foi feito. Quer dizer, eles fizeram tudo que podiam para ajudar, né? Mas, bom, uma boa tarde a todos. Normalíssimo, o Corinthians ficar fora, normal. Foi bom para o Corinthians, porque agora ele pode se dedicar àquilo onde ele tem expertise, ou seja, no futebol brasileiro. Campeonato Brasileiro não tem chance no Campeonato Brasileiro, mas ele pode se dedicar às Copas, com a Copa, né, do Brasil, com certo cuidado, para não deixar o Campeonato Brasileiro de lado e ter problemas na classificação. O Corinthians vive um momento terrível com tudo que está acontecendo lá, na parte política, mas não é por isso que ele foi eliminado. Ele seria eliminado de qualquer forma. É o Corinthians, por qualquer razão, embora eu entenda, é um time em ascensão. Em ascensão? Em ascensão. Em 1910 ele foi fundado com 80 anos para ganhar um campeonato brasileiro. Aí ele não disputava Libertadores. Aí passou um tempo, começou a disputar, até ganhou uma, no melhor estilo Once Caldas, Colo-Colo e tal. E de vez em quando ele participa. Ele nem participava, quer dizer, está em ascensão. Essa ascensão, em algum momento ele pode se transformar numa equipe internacional. Por enquanto, honra muito o seu título de Esporte Clube Corinthians paulista, né? E um time paulista pode perfeitamente ganhar uma Copa do Brasil. Um brasileiro pelo time do Corinthians de hoje não dá. Mas não aconteceu nada de anormal, tudo certinho. Mas o Racing jogou com o time reserva. Não muda nada. Huracan. O Huracan. Não muda nada. O Corinthians ele consegue. Quando é torneio internacional, aliás, vou falar pela enésima vez, não fosse o Corinthians, essa bobagem dele se classificar para repescagem da Copa Sul-Americana, da Libertadores, o Ramon Dias ele estaria aí. Toda essa confusão começou quando ele começou a ter problema com o time da Venezuela, depois tomou um vareio do time do segundo Castilho com aquele traje, né, que parecia feito de encomenda para aquele baile dos 3-0. E a partir dali a coisa desandou. Foi assim que o negócio... Eu diria mais. Se o Corinthians não tivesse participado daquilo, talvez até o Augusto Melo ainda estivesse aí. Sim. Porque talvez. Uma coisa ajuda a outra. O futebol, ele, né? O Augusto saiu... Mas aí o Corinthians, ele consegue... Quando o futebol vai bem... Não é o Corinthians, não. Todo time de futebol é assim. Quando o futebol tá indo bem, as coisas, né, meio que ficam debaixo do pano. Tanto que a votação foi adiada algumas vezes porque o time estava reagindo. Bem, exatamente. Então... Quando começou a entrar numa área que não lhe é, né, peculiar, uma área onde ele não domina, ele se complicou. E aí não tem jeito. Aí agora encontrei um menino, né, falou, o Depay ganhou uma fortuna, ele não joga bem jogo internacional. Eu falei, me desculpe, ninguém no Corinthians joga bem jogo internacional, historicamente, né? Então, tudo normal, bom para o Corinthians. Agora ele pode se dedicar naquilo que ele tem expertise e evitar futuras crises desnecessárias, tipo cruzar com bulo-bulo e ser eliminado numa eventual repescagem da Copa Sul-Americana. Bom, o Corinthians eliminado. Já temos o Pilhado, então. O Pilhado está com a gente. Boa tarde, Pilhado. Estávamos te elogiando aqui, né, devido ao Corinthians, a eliminação do Corinthians. Pilhado já com a gente, que ontem falou, eu sou muito tonto de apostar no Corinthians, né? É verdade, concordamos. E Flávio Prado, hoje presente, né? Ontem Pilhado falou, né? Flávio Prado tem razão, o que eu posso fazer? Hoje está aqui presente. Pilhado, tudo bem? Tudo ótimo, eu estou lamentando não ter conseguido abrir esse programa hoje para falar do Flávio Prado. Porque se tem uma coisa, Flávio Prado, péssima,
quando o Corinthians paga mico internacional, é que eu tenho que te aturar. É que a gente tem que te aturar. Porque você pode tirar onda com a minha cara hoje. Eu tenho que ser sujeito homem para dizer que eu sou um idiota, para dizer que eu sou um otário, de acreditar que o Corinthians vai fazer alguma coisa numa competição internacional. Porque, me desculpa, é um vexame gigantesco, sim. É ridículo, sim. Por mais que digam, mas, filhado, o grupo era complicado. O grupo tinha o Huracan, o grupo tinha o América de Cali. Ontem, eu falei aqui no programa que o Corinthians tem um elenco muito mais forte que os dois. Então não tem que ser desculpinha. E aí o Raí Monteiro pegou um levantamento. O Corinthians, o valor de mercado do Corinthians, tá? Do time do Corinthians, somando o América de Cali e o Huracan que foi líder, esculhambando o Corinthians, ganhando com o time reserva do Corinthians, somando o Huracan e América de Cali, 100 milhões de reais mais caro o Corinthians. O elenco do Corinthians sozinho é 100 milhões de reais mais caro do que o elenco do América de Cali e do Huracan somados. Então, como é que a gente pode dizer que isso não é um papelão? Como é que a gente pode dizer que isso não é um vexame? É um vexame, sim. Por mais que seja o grupo mais complicado da Sul-Americana, olha o que foi o ano internacional do Corinthians. O torcedor do Corinthians, assim como eu, que apostei R$100 com o Piperno e perdi, fez papel de otário para esse time sem vergonha, pô. A atuação do Corinthians ontem foi uma atuação sem a mínima vergonha na cara. E aí, soma-se a pré-Libertadores. Porque eu acho que o torcedor não pode esquecer da pré-Libertadores. Não pode. O Corinthians começa um ano esperançoso, gastando uma fortuna num elenco caro para classificar para a Libertadores. Aí faz jogo duro com a Universidade Central, um nada do futebol venezuelano. Leva de 3 do Barcelona de Guayaquil no Equador e depois não consegue reverter. Já foi um mico a pré-Libertadores. E agora, gente, pelo amor de Deus, o Corinthians se torna o primeiro. É mais uma escrita negativa para o Corinthians em competições internacionais. Acaba de se tornar o primeiro time brasileiro eliminado 2 vezes na fase de grupos da Sul-Americana. E olha que a gente está falando Sul-Americana, hein? Que são clubes menos poderosos que disputam. A gente não está falando de Libertadores. Olha que papelão do Corinthians. E aí o torcedor e eu, que agora tenho que aturar o Flávio Prado, que vou ter que pagar R$100 pro Piperno, porque o Piperno apostou que o América de Cali ia passar. Eu apostei que ia ser o Corinthians, cada um escolheu um do grupo. Aí, agora, eu, babaca, eu, idiota, e o torcedor do Corinthians, a gente tem que ver o Depay, porque até isso eu vi agora. O Depay pedindo confiança para a torcida do Corinthians, depois de mais um papelão internacional. O Depay está pedindo confiança e ele está dizendo: confiem, nós seremos um pesadelo para qualquer um que nos enfrentar. Então, me desculpe, Depay, o Corinthians está sendo um pesadelo para o torcedor do Corinthians. O Corinthians está sendo um pesadelo para o idiota aqui que acabou de perder R$100 para essa cara de bobo que estava dividindo aí a tela. Eu vou perder R$100 para esse cara de bobo que está aí, ó, olha aí, ó, me zoando e tem que zoar, porque eu acreditei no Corinthians em competição internacional. Então, o bobo do Piperno, o bobo do Flávio Prado, hoje tiram onda com a minha cara. Ou seja, hoje eu sou o bobo máximo, porque resolvi acreditar nessa desgraça desse time que só passou papelão, Fábio Piperno, em competição sul-americana esse ano. Olha lá, olha a carinha dele. Eu tava louco para ter você ontem no programa. Antes de eu falar pro Piperno, qual foi sua reação quando o jogo acabou ontem? Fala para mim.
Normal. Estou mais que acostumado com isso. Você está cometendo alguns erros, desculpe, com todo respeito, históricos. Tem nada a ver com o Depay. Tem nada a ver com o Depay, tem nada a ver com o time de hoje, tem nada a ver com o Huracan, tem nada a ver com... É o DNA do Corinthians. O Corinthians, com o Neto, com o Sócrates, com o Rivelino, não jogava... O Corinthians não sabe jogar torneio internacional. Não é a especialidade da casa. É a mesma coisa que a gente resolveu fazer aqui um programa sobre, sei lá, equitação. Nós vamos discutir equitação. É a mesma coisa. É completamente fora do DNA do Corinthians. Não faz parte do histórico do Corinthians. O Corinthians é um clube regional. Ele era um clube só estadual. Evoluiu, virou um clube nacional. E agora ele está em ascensão, ele está tentando virar um time internacional. Então o que aconteceu foi tudo dentro da normalidade. Se não fosse o Huracan reserva, seria, sei lá, o Godoy Cruz reserva, seria o Bulu Bulu, qualquer um. Não é. O Corinthians também tem a hegemonia de ser o primeiro time brasileiro a ficar fora de pré-Libertadores, quando ele perdeu para o Tolima. Ele não tem que disputar. Se der o azar de classificar, vende a vaga. Faz uma negociação, pula fora disso. Isso só dá confusão. Estou falando de novo, o Augusto Melo só caiu porque o Corinthians disputou o torneio internacional. O Ramon Dias só caiu porque o Corinthians disputou o torneio internacional. Porque os caras não aprendem. O ano que vem, quando entrar, eles vão achar que vai ganhar alguma coisa de novo e não vai ganhar. Não faz parte do DNA. O time não é assim, ele não foi feito para isso. Corinthians é um time, primeiro foi feito para ganhar o Campeonato Paulista, ganhou, o maior ganhador. Você vê, mesmo esse time ganhou o Campeonato Paulista, mesmo sem jogar muita coisa. E aí depois foi especializando. 90 ganhou com o time do Neto, aí passou a ser uma especialidade e tal. E pronto, acabou. Torneio internacional. 2012 foi aquela coisa. Flávio, eu sei que muitas vezes você incorpora um personagem. Vou chamar o Piperno também, vou querer escutar o Mauro César Pereira sobre o Depay, que ele tanto já falou e continua sendo um mico nas competições internacionais. Agora, Flávio, e essa tua brincadeira, tá? Olha aí, olha como a minha produção é patética. Pague o Piperno, pilhado caloteiro. Eu não perguntei nada pra nenhum de vocês, nada. Eu não perguntei nada pra nenhum de vocês. Eu vou pagar o Piperno sem ter que pagar, porque classificar pra repescagem não é classificar. Eu esperaria passar pro mata-mata, mas eu vou pagar. Agora, além de ter que aturar essa cara de bobo, eu ainda tenho que ver a equipe, claro que arquitetada pelo Kaique Lima e pelo Gabriel Dias, fazendo essa brincadeirinha patética, pague o Piperno, pilhado, caloteiro. Calote quem me deu foi esse Corinthians fajuto, que me fez passar vergonha de novo com o Flávio Prado e pagar dinheiro pro Piperno. Agora, eu vou pagar, só que eu estou tendo que fazer o programa aqui no celular, então eu não vou conseguir fazer o Pix agora, que eu faria agora, porque infelizmente caiu a minha internet, e eu estou fazendo aqui no celular, porque eu não podia deixar de estar nesse programa hoje. Como o Flávio Prado, eu não podia deixar de ver a carinha dele hoje. Agora, uma pergunta que eu faço, Flávio, porque é claro que tem um pouco de personagem. Não. Claro que tem. Porque você fala, é só um mico internacional. Gente, não dá pra gente falar que é um puro mico internacional o último campeão mundial brasileiro, pô. O último campeão mundial. Ué, o que você tá rindo? O Once Caldas também ganhou. Isso aí é aquela coisa do futebol. Não, o futebol que essas coisas. O Once Caldas não ganhou o Mundial. Sim, mas ganhou Libertadores. O São Caetano quase ganhou. Vamos fazer o seguinte. Talvez o Corinthians se classifique para Libertadores no ano que vem, ok? Quer apostar já, sem saber o grupo que ele vai fazer papelão ano que vem? Eu não sei qual é o grupo, eu não sei nada. Pode ser Sul-Americano, pode ser Libertadores. Não importa o grupo, não importa o time do Corinthians. Eu não sou de apostar. Eu aposto agora com você que o ano que vem o Corinthians vai fazer mico no torneio internacional. É do DNA, não é o Corinthians, não é esse time. Qualquer coisa, é do Corinthians. Esporte Clube Corinthians Paulista é sinônimo de regionalidade, é sinônimo de cidade, sinônimo de Brasil, o que é legal, ué. Agora, quando falou espanhol, acabou. Então eu te falo, se quiser eu aposto agora, sem saber se ele vai classificar, contra quem ele vai jogar, não importa a chave. O Corinthians não tem DNA de campeonato internacional. Disputas daqui, ganho daqui, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, que ele é ótimo, né? Esporte Clube Corinthians Paulista. Falou espanhol,
E se ele fizer algum amistoso com algum time estrangeiro, aposto também. Ele não passou do Always Red. Ele jogou 2 vezes com o Always Red, que chegou a perder da Portuguesa aqui. Ele perdeu lá e empatou aqui. É inacreditável. O Corinthians, ele ainda se livrou do mico de passar. Se o América consegue perder do Racing, ele ia fazer mico agora na repescagem. Pegasse quem pegasse. Não tem jeito, não tem jeito. Isso aí é uma coisa que tem que... Eu sinceramente, se fosse a direção do Corinthians, eu não me classificaria. Classificou, eu abro mão. Não quero, para evitar esse tipo de crise. Toda a crise, repito, toda a crise do Corinthians se deve ao fato dele insistir em disputar torneio internacional, coisa que ele não sabe fazer. Augusto Melo estaria lá, Ramon Dias estaria lá, estaria tudo normal, não fosse a disputa da pré-Libertadores. Agora, Fábio Piperno, e daqui a pouco eu vou querer perguntar para o Mauro César Pereira, tudo bem, você vai ganhar esses R$100 roubados, até porque essa produção fajuta que eu tenho aqui no programa já botou aí, pague o Piperno pilhado caloteiro. Olha a fase que eu vivo, Mas tudo bem, eu vou te pagar, Piperno, eu vou te pagar, não porque eu acho que você merece, porque o América de Cali ainda não passou, mas porque eu mereço. Por ter sido otário ao ponto de apostar de novo no Corinthians em competição sul-americana. Agora, Piperno, por que esse Corinthians dá tanta munição para o Flávio Prado ficar gigante assim? Por que esse Corinthians realmente cai tanto em competição internacional? E outra, né? O discursinho do Depay, confiem, vamos ser pesadelo para os adversários. Ele tá de sacanagem, né? Depois de ser eliminado de 2 competições internacionais e de ter perdido dinheiro, Piperno. Porque o Depay custa ao Corinthians mais de 3 milhões por mês, porque ele tem esses bônus aí, a cada 10 participações em gols. E o Corinthians perdeu muito dinheiro que poderia pagar o Depay na não classificação para Libertadores e na não classificação na Sul-Americana, Piperno. Boa tarde, Pilhado, Bruno, Flávio, Mauro, nossa audiência. Péssima tarde. Primeira não coisa tem nada que de boa tarde. Péssima tarde. Queria que voltasse essa tarde aí, porque tem uma coisa. É muito importante que a nossa audiência vá até o chat, ao Instagram da Jovem Pan Esportes, ao do Pilhado, ao meu, para encampar essa campanha, porque é o seguinte, uma vez eu ganhei uma outra aposta do Pilhado e ele me pagou, Flávio, parceladamente. Tá feia coisa aí. E vou falar o seguinte, essa aposta foi feita no dia do sorteio, sabe? Não é alguma coisa de véspera de jogo. Tudo bem que ele reclamou, que não devia e tal, mas a nossa comissão do VAR ontem considerou o seguinte: o América de Cali avançou de etapa, ele vai jogar lá repescagem e tal, que também vale prêmio, vale cota lá por entrar em campo e tal, e como é uma fase além do que o Corinthians chegou, então é claro que ele foi mais do que o Corinthians nessa Sul-Americana, então portanto eu ganhei. Então escrevam, contribuam aí com essa hashtag, mas o fato é o seguinte, o Corinthians ontem, brincadeiras à parte, todo mundo sabe para quem eu torço, né? Enfim, e eu, como crítico e também como um torcedor de um arquirrival do Corinthians, eu fiquei indignado com o jogo que o Corinthians fez. Primeiro que foi um time de uma omissão, um time totalmente alheio à responsabilidade de decidir uma vaga. Foi uma pouca vergonha que se viu. Eu acho que o grande momento, assim, o pico disso tudo foi naquela cobrança de falta que o Odilleri fez no segundo tempo, em que ele foi recuar a bola para o goleiro ou para a defesa, estava lá na lateral, aí ele cobra a bola, chuta a bola lá pro meio da área do Corinthians, fica um olhando pro outro, a bola sai e vai para escanteio, como se não tivesse acontecendo nada. Aquilo foi de uma irresponsabilidade, de uma omissão, que se o Corinthians tivesse, de fato, uma direção, e não esse catadão que andou por aí, né? Enfim, os jogadores seriam extremamente cobrados, porque foi uma falta de vergonha na cara ontem. Não é só a derrota. Perder jogo de Libertadores, Sul-Americana, todo time brasileiro já perdeu, jogando bem, jogando mal, enfim. Mas ontem, além de tudo, o que assim, me chamou a atenção foi a omissão do time. O Depay eu nem vou falar porque ele não estreou ainda em 2025.
O único jogo que a gente lembra dele em 2025 foi aquele em que ele pisou na bola lá contra o Palmeiras, fez lá uma graça e tal. Mas o Depay de 2024 foi o cara fundamental para o Corinthians dar a arrancada histórica das 9 vitórias consecutivas. E 9 vitórias consecutivas em Campeonato Brasileiro é uma façanha que ninguém pode jogar no lixo. Então, ele teve sim uma parcela grande de mérito, de responsabilidade naquela arrancada, assim como a comissão técnica do Corinthians. Isso não acontece por acaso. Agora, eles também têm que ser muito cobrados pelo fracasso que foi essa participação na Sul-Americana, na pré-Libertadores e por esse início mais do que modesto no Campeonato Brasileiro. E aí vem também a parcela da comissão técnica. Eu gosto do Dorival, é um sujeito bacana, já foi, né, nos últimos anos, ganhou títulos importantes no São Paulo, Flamengo e tal. Mas vejam bem, o que aconteceu? Eu acho que o Dorival deve ainda estar meio traumatizado da forma como ele saiu da seleção brasileira. E principalmente se chegar em Buenos Aires, né? Onde ele tomou 4. E ontem outro fiasco. Porque, vejam só, o Corinthians tinha que decidir uma vaga sem o Yuri Alberto contra os reservas do Huracan em um estádio onde não havia quase ninguém. A torcida não lotou nem metade do estádio. Pois bem, enche o time de volantes, o time não chuta uma bola gol no primeiro tempo todo, aí começa o segundo tempo e toma um gol. E vem com um papo furado, com desculpas esfarrapadas depois para justificar isso. Não, Dorival, você teve culpa também. Como é que você escala um time covarde, um time que entrou para defender um resultado, quando o Corinthians tinha que exatamente fazer o resultado contra os reservas do Huracan? Reservas, ponto e vírgula. Agora que eu me lembrei de uma coisa. No segundo tempo, o Huracan trocou os 5, tirou os únicos 2 titulares que iniciaram o jogo e colocou mais 3 jogadores depois. Ou seja, o Huracan terminou o jogo com 3 reservas dos reservas. E o Corinthians, mesmo assim, não conseguiu molestar o time argentino, a não ser no momento lá em que o árbitro boliviano esteve a pique de marcar o pênalti mais patético do ano. Ainda bem que o VAR acabou fazendo ele revisar isso aí. Ia ser uma pouca vergonha. Então, foi assim, um capítulo muito triste na história do Corinthians. Não é só pela derrota, não, mas pelo vexame que foi aquele jogo de ontem.